abertura de mais uma reunião. Aqui estamos, pela bondade, pela misericórdia de Deus, nós alcançamos, esta grande oportunidade de estar aqui louvando o Senhor e aprendendo, aprendendo a palavra de Deus. E quando nos esforçamos para estar aqui, Deus lá do alto céu, Ele vê o nosso esforço e nada passa despercebido ao olho de Deus. Tudo o Senhor vê. Então pode ter certeza que a sua recompensa virá. Amém? Amém. Então vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes livramento durante esse dia. Falamos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus, adiante do Senhor, aqui estamos nesta noite, com esta vocação, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir algo, Senhor Jesus, que vai nos chamar a atenção, de ouvir algo, meu Deus, meu Pai, que vai esmiuçar algumas coisas que está dentro do nosso coração, que não é do Teu agrado, mas a palavra do Senhor, ela virá como um martelo, esmiuçando esta pedra, Pai, pelo poder do Teu sangue. O Senhor tem algo para nós aqui nesta noite. Nós não viemos aqui por acaso. Nós não viemos aqui simplesmente por vir. Viemos aqui no propósito. Viemos aqui com essa chama do nosso coração. Viemos aqui com essa chama dentro de nós, querendo aprender algo do Senhor. E o Senhor tem algo para ser retribuído ao nosso coração, para o nosso crescimento. Então desde já, Senhor, eu peço, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a palavra. Abre os corações dos nossos irmãos que estão lá do outro lado, que vão participar desta live. Que o Senhor venha introduzir algo de crescimento ao coração desta pessoa. Oh Jesus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar. Vamos louvar o Senhor com o hino 235. Glória a Jesus. 235. Nós fomos comprados, Nós fomos comprados, fomos lavados e hoje somos regenerados pela palavra de Deus. Comprado com sangue de Cristo, ao céu e ao céu se eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu se eu vou.
seja assim, com Cristo aos céus se eu for. Eu sei que Ele espera a coroa, a qual a seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já seja assim, comprado com sangue eu sou. Já seja assim, com Cristo aos céus se eu for. Aleluia. Amém. Aleluia. O céu está nos esperando a nossa coroa. Glória a Jesus, porque nós fomos comprados, né? Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado. Nós vamos para a palavra para nós ganhar tempo, né? Amém. Glória a Deus. A palavra hoje eu sei que vai falar com cada um de Aleluia, nós, não Jesus. vamos ganhar tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração a Deus. Amém, Glória a Jesus. Jesus. E após a oração, a missionária Rosilda já está tomando aqui o seu lugar. Amém, Glória a Jesus. Jesus. Falamos com Deus. Pai amado, Pai santo. Sim, Jesus neste amado, momento, nesse momento estamos Deus, diante da a sua tua filha, presença, mais papai, uma outra vez, minha tua serva, para falar neste com a tua lugar. igreja, vem nos Deus, despertar, tua filha, papai. Senhor, Senhor, como no foi desperta pensamento, na tua casa, em Deus, tua Pai, tempo, a desperta palavra diante do de Senhor nós, vai desperta, ser meu Pai, aquele que possa se perceber. para o Nós nosso estamos crescimento, toda liberdade nessa casa, porque a casa é tua, papai. Busca o coração sensível à tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar. Estamos mais uma vez aqui para receber uma partícula, né, da palavra de Deus. Nós precisamos para nós podermos caminhar a nossa jornada de fé, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos presentes neste lugar. Também louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que já está ali conectado na live, né? Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero mais uma vez dizer: faça da sua casa, do lugar que você está, né, um local de adoração ao Senhor, um altar de adoração ao Senhor. Reúna a sua família em torno da palavra de Deus, porque você só tem a ganhar. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos cultos, né, de ensino. Nosso culto de quarta-feira tem um caráter doutrinário, né? E por isso nós temos uma forma diferente, né, de falar, né? Cada quarta-feira nós estamos falando sobre um tema e hoje nós vamos falar sobre a apostasia pessoal. Amém? Amém. Então, sabemos que a palavra de Deus diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? Então, nós estamos vivendo uma época de muita preocupação com o exterior, mas o interior pouco importa, né? Então, a igreja do Senhor tem que ser diferente. A igreja do Senhor, ela tem que estar preocupada com o interior. Porque você preocupando no interior, ela vai refletir
crente no exterior. Amém? Nós vamos estar falando um pouco sobre o farisaísmo, né? Que preocupava com o exterior, com a beleza, né? E Jesus faz uma comparação com eles como sepulcro caiado, né? Que por fora está a coisa mais linda, mas por dentro não tem nada que preste, né? Então hoje nós vamos estar falando a apostasia pessoal. Eu costumo dizer que a apostasia é o sinal, né, para a igreja do Senhor, o sinal da vinda de Jesus. Nós sabemos que tem vários sinais na palavra de Deus da vinda de Jesus, mas muitos sinais, ou a maioria desses sinais, são para Israel. Agora, para a igreja do Senhor é a apostasia. E é o que nós estamos vendo, meus irmãos, né? Nós estamos vendo aí igreja cheia de pessoas, mas vazia de Deus, né? Muito vazia de Deus. Então, nós temos que preocupar, como eu disse, se não me engano, quarta-feira passada, que a nossa preocupação não é número, a nossa preocupação é pessoas curadas para o Senhor. Amém? Então, para esse tema, nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 14. Hebreus, capítulo 3, versículo 12 a 14. Para a base das nossas palavras, porque os irmãos sabem que tudo que falamos aqui, nós falamos com base dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Todos os irmãos encontraram Hebreus, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14. Amém. Diz a palavra do Senhor: Vede, irmãos, que nunca age em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Deus abençoe, os irmãos podem assentar. Então, nós estamos vendo aqui o escritor, ele fala no versículo 12: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, só se aparta aquele que um dia foi ligado, né? Então, se um dia foi ligado, vai se apartar. É isso que está falando. Mas ele está dando um conselho para que isso não venha acontecer. Então, o que é apostasia? Nós vamos iniciar, né, dizendo para os irmãos o que é apostasia, né? No grego, a palavra apostasia é afisteme. Afisteme. Por que no grego? Porque no Novo Testamento, nós sabemos que ele foi escrito no grego, né? Então, a palavra apostasia, ela é do grego afisteme, que traduzido é apartar. Só aparta aquele que um dia já foi ligado, foi o que eu falei aqui no versículo 12. Então, apostasia é cortar o relacionamento com Cristo ou apartar-se da união vital. É isso que é a apostasia na palavra de Deus. Não é simplesmente sair da igreja. Pode estar dentro da igreja, mas cortou a união vital com o Senhor. Aquela pessoa que vem na igreja, mas ele não faz para ele. Ele está muito preocupado
os instrumentos, como que está a gravata do pastor. Então ele fica observando um e outro, mas a sua vida ele não está observando. Então isso é apostasia, já cortou esse relacionamento com Deus. Aquele crente que chega, que senta, que não ora, que não pega a Bíblia para ler, né? Que está lendo aqui, saindo da porta e não sabe o que foi que leu, o que foi que falou. Então ele já cortou esse relacionamento com Deus. Já não tem mais esse relacionamento com Deus. Se o crente faz isso dentro da casa do Senhor, imagina lá fora. Imagina na sua casa. Se dentro da casa do Senhor ele não tem tempo para adorar, porque nós viemos aqui para quê? Para adorar o Senhor. Mas o crente que chega aqui, que fica com a sua atenção em uma coisa e em outra, e não nos céus, o seu pensamento voltado para os céus, ele já não tem mais esse relacionamento com o Senhor. E isso é muito perigoso. É o que nós vamos ver agora. E isso é muito perigoso. Traz um prejuízo muito grande. Não só essa separação vital com Cristo, mas a palavra de Deus vai falar que nós, muitas das vezes, estamos aqui no pecado, sacrificando Cristo outra vez. Quando nós somos um apostata. Sendo assim, a apostasia pessoal ou individual é possível somente para quem já experimentou a salvação e a regeneração pelo Espírito Santo. Vamos ver algumas passagens, por exemplo, Lucas 8 e 13 e Hebreus 6. Lucas 8 e 13. E aqueles sobre pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. Aí está falando de quê? Da parábola do semeador, né? Então, a semente foi até semeada, mas ela foi semeada onde? Em pedra, né? Tem outra tradução aí? Alguém que tem uma tradução diferente? Se não tem, eu vou procurar aqui na minha. Lucas 8 e 13. Amém? Ninguém tem, vou ler aqui na minha. Então, a minha tradução diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, o que acontece? Se desviam. Né? A pessoa se desviam, porque a palavra não encontrou raiz, não encontrou terra, só pedra. Então ela não cria raiz. Vamos para Hebreus capítulo 6, versículo 4 a versículo 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Viu aí? O que a palavra está falando? Que nós, quando isso acontece conosco, nós estamos fazendo o quê? Crucificando o nosso Cristo outra vez, né? E zombando publicamente dele. É o que significa essa palavra aí, ignomínia, difícil de dizer, né? Então, alguém tem uma outra tradução, por exemplo, aqui em Jamie? Sim. Ok, lê aí, por favor. É quase a mesma coisa, né? Porque é impossível que
que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta. No início do versículo 6, numa outra tradução, vai dizer: mas apostataram da fé e recaíram. Ou seja, meus irmãos, tem aí uma doutrina, um ensinamento, que se diz que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Isso é engano de Satanás. Você pode vir aqui, aceitar Jesus e voltar para o mundo e fazer o que você quiser fazer, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós estamos vendo dentro da palavra de Deus que não é bem assim. Se caiu e não teve, fazer como filho pródigo, voltar novamente, reconciliar, pedir perdão, reconhecer seus erros, não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Então é isso que nós estamos vendo dentro da palavra de Deus. O versículo 4, que nós lemos aqui às 14, diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, sim, olha a condição. Olha a condição. Quando você vê esse sim, já sabe que é com condição. A palavra está dando essa condição para nós. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Não é até o meio da jornada, né? É até ao fim. Amém? Então, a apostasia, ela pode envolver dois aspectos distintos, né? Embora relacionados entre si. Primeiro, a apostasia teológica, que vem da palavra teologia. Teo, nós sabemos que é Deus. Logia, nós sabemos que é estudo. Então, a palavra teologia é estudo de Deus ou estudo sobre Deus. Então, nós vamos ver primeiro a apostasia teológica. É a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo, ou até mesmo alguns. Segue uns e outros não, né? Então, isso pode nos trazer a apostasia, porque a palavra manda nós sermos fiéis em tudo. Amém? Vamos ver 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Será se nós estamos longe desse tempo? Nós estamos nesse tempo, né? A minha Bíblia diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Fazendo o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores. Aquilo que é fácil de ouvir, aquilo que é doce. Mas por que João Batista perdeu a cabeça? Por ele falar a verdade. A verdade, ela dói, mas ela liberta, né?
de apostasia teológica, foge dos ensinamentos verdadeiros, foge dos ensinamentos de Cristo, foge dos ensinamentos da verdade. Amém? 2 Timóteo ainda, com esse tema, 2 Timóteo, também 4, versículo 3. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mais uma prova, né? Mais uma prova. A minha diz assim, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Tá vendo? Então não suporta a verdade. Por quê? Porque ela vai de confronto com o pecado, né? Então se vai de confronto, não quer. Isso é chamado de apostasia teológica. Segundo ponto, apostasia moral. O que é a apostasia moral? É aquele que era crente em Cristo e volta a ser escravo do pecado, né? Isso é a apostasia moral. Volta a fazer a mesma coisa, como diz a palavra, volta a lamear na mesma lama, né? Volta a lamear na mesma lama. Vamos ler Isaías 29, 13. Isaías. Louvado seja o Senhor, aleluia. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honra, porém tem afastado do seu coração para longe de mim. E seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Viu aí? Aí a palavra de Deus, como eu disse, chama isso de farisaísmo, né? Portanto, porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim com o quê? Com a boca, com os lábios, me honra, mas o seu coração afasta-se para longe de mim, né? Ah, eu sirvo a Cristo, mas por fora, por dentro, está longe. Vamos ver Mateus 23, 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Que difícil, né, irmãos? Que difícil, essa palavra é dura, né? Mas ela é a verdade. A palavra de Cristo. Mateus está escrevendo aquilo que Jesus falou, comparando as pessoas que, aquilo que Isaías diz, com a boca me honra, mas o coração está longe. Ou seja, o exterior, né? Só por fora, por dentro, está isso aqui que Jesus comparou, né? Como um sepulcro caiado. Vamos ver Romanos 8, do 12 ao 24. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. 8:12. Sim, até o 14. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Viu aí? Então, como eu disse, a verdade, ela é difícil, né? É aqui o apóstolo Paulo está falando, porque se viver segundo a carne, que é
fala que é a pior morte. Eu falei aqui na escola bíblica, se não me engano, que quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre 1 vez. Por quê? Quem nasce do Espírito, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos já tinha nascido 1 vez, nasceu da mãe, né? Agora, Nicodemos precisa nascer de quê? Da água e do Espírito, né? E nós também. É fácil? Não é fácil. É difícil. A verdade dói, mas ela produz o quê? Vida. Ela produz vida. E vida com abundância em Cristo Jesus. Então, quando nós não obedecemos esses mandamentos, quando nós não guardamos, só falamos que servimos a Deus, mas o nosso comportamento não demonstra isso, as nossas atitudes não demonstram isso, o nosso testemunho lá fora, dentro de casa, com a nossa família, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, não demonstra isso, nós somos o quê? Considerado, como Jesus diz, fariseu, e nós estamos aonde? Na apostasia moral. Amém, meus irmãos? Então, essa é a apostasia. A Bíblia nos adverte quanto o perigo da apostasia. O perigo. Como eu disse, eu nunca vi na minha vida uma igreja tão fria espiritualmente como nós estamos vivendo agora. Eu nunca vi. Então, isso é o quê? Sinal da vinda de Jesus para buscar os seus remanescentes. Ainda tem aquele que está esperando. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Ou seja, 5 tinha a reserva. Estava sempre buscando o mesmo caminho que uma seguiu, as outras seguiram. Mas tinha uma diferença. É o que nós estamos vendo. A igreja está cheia, né? Está cheia, passando pelos mesmos caminhos. Mas tem aqui os remanescentes do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é um perigo. A apostasia é um perigo. Nós clamamos, meus irmãos, para que isso não venha acontecer conosco. Todos nós, se não dermos a devida atenção às ordenanças bíblicas, podemos sim cair neste engano. Vamos ler Apocalipse 3, 15 ao 17. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O Senhor estava falando com que igreja? Laodiceia, a igreja de Laodiceia, que para ela era rica, não tinha nenhuma necessidade, mas o que o Senhor disse? Que ela estava morna. Meu Deus, e os mornos são rejeitados pelo Senhor. Meu Deus, está o quê? Morno é o quê? Conformado. Tá bom? Do jeito que eu estou, tá bom. Nós estamos longe disso, meus irmãos? Não estamos, não. Nós estamos dentro disso, né? Que, tanto faz. A vida espiritual, tá boa demais. Não tá se preocupando. Não, eu vou na igreja no domingo. Eu participo do culto no domingo. É o suficiente. Tá bom demais. Tá não, meus irmãos? Tá não tá bom não. Tem que buscar mais. Você come só um dia na semana? Você alimenta seu corpo físico só um dia na semana? Não, é todos os dias, 3, 4, 5 até 6 vezes. Não é verdade? Por que então o espírito tem que ser alimentado só um dia na semana? Se o espírito é como o corpo físico, nós precisamos de alimentar ele sempre. Amém? Então, corre o risco de nós estarmos como a igreja de Laodiceia. O quê? Morna. E os mornos vão entrar o reino de Deus?
vai ser desprezado pelo Senhor. O Senhor rejeita, o Senhor não aceita. Vamos investir. Aleluia. Como está o seu temperamento espiritual diante do Senhor? Coloque aí o termômetro agora para ver. Está morno? Está frio? Oxalá fosse frios. Melhor do que morno. O morno, você tomar uma água morna, ela não te mata sede. Te dá o quê? Ânsia de vômito. Né? E a fria não. Você tomou água fria? Ok. Né? Então, vamos estar medindo a nossa temperatura. Porque nós estamos nesse mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que está em pé faz o quê? Cuida. Faz atenção. Né? Então, essas advertências são para nos motivar a permanecer na fé. As advertências da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, na obediência e assim permanecer a nossa comunhão com Cristo. E assim, no final de tudo, termos a nossa vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos então aqui para algumas advertências. Estamos falando das advertências que a palavra de Deus nos dá. Para nós não irmos para esse caminho da apostasia. O que eu devo fazer? A palavra de Deus vai nos ensinar. O que nós devemos fazer para nós não irmos pelo caminho da apostasia? Mateus 24, vamos começar lá nos evangelhos. Mateus 24, do 4 ao 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então o que Jesus está falando? Fazer atenção com quem você está seguindo, né? Eu digo, nem todo lugar que fala de Jesus, Jesus está lá. Nem todo lugar. Vamos ver se esse lugar que fala de Jesus, ele está pregando os princípios bíblicos. Se este lugar que fala de Jesus, tem Jesus Filho, tem Deus Pai e tem o Espírito Santo, que é a pessoa da Trindade, né? Vamos ver se esse lugar está pregando essas coisas. Porque aqui Jesus está nos advertindo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. É por isso que nós temos que estar fazendo o quê? Examinando a ação da palavra de Deus. Aí não chegarmos ao ponto de entrarmos na apostasia. Eu conheço pessoas aqui na Bélgica que era uma bênção. Pastores, uma bênção. Hoje não querem nem saber de falar, que falam de Jesus para eles. Estão completamente apóstatas. Por quê? Porque entrou pelo caminho do engano. Não vigiou, não olhou quem era que eles estavam seguindo. Amém? Então, tem uma mensagem bonita, né? Tem uma boa oratória, tem um anel de doutorado no dedo, né? Tem lá uma palavra convincente. Vou seguir, é esse mesmo que eu vou seguir. Cuidado, né? Vê se realmente vale a pena. Vamos ainda nesse mesmo capítulo, versículo 11 ao versículo 13. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Viu aí? Aquele que fizer o quê? Perseverar até o fim. A luta vem e ele está firme, né? A dificuldade vem e ele está firme, né? O vento vem e ele está
isso, então ele está aqui, ó. Eu vou ficar até o fim, porque eu quero ser salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Eu espero que essa palavra esteja falando no seu coração como ela falou no meu coração enquanto eu preparava esse sermão. Capítulo 11, versículo 21 a 23. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número cresceu e se converteu ao Senhor. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor. A minha Bíblia diz que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Paulo pregou, lá em Chipre, Então, agora ele exorta aqueles irmãos a fazer o quê? Permanecer naquela palavra que ele ensinou. É isso que ele está falando, com firmeza de coração, permanecesse ao Senhor. Ainda, capítulo 14 de Atos, versículo 21 e 22. E tendo pregado o evangelho naquela cidade, e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Irmãos, que palavra linda, não é? Vocês observaram? O versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É verdade. Então, o que Paulo também estava exortando aqui em Listra, aos irmãos que estavam nessa cidade, quando ele prega essa palavra, ele fala para os irmãos aquilo mesmo que Jesus falou. No mundo tereis aflição, meus irmãos, mas não deixe a aflição roubar o seu ânimo, a sua fé, a sua disposição, a alegria de servir ao Senhor, não. Aí ele fala, exortando-os, permaneça na fé. A tribulação vai vir, aleluia, mas nós vamos herdar o reino de Deus se nós estivermos permanentemente nele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 1. Isso são advertências para que nós não venhamos cair no pecado da apostasia. 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Viu? Paulo está sempre exortando. Para quê? Para que os irmãos permaneçam na palavra que ele está ensinando. Permaneça, persevere, irmãos. Não desanime, Não fique só com o ouro nas lutas, nas tribulações, nas angústias, não. Olhe para Jesus. Lembra ali de Pedro, quando Pedro pede Jesus para andar sobre as águas. E quando o foco de Pedro era Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para as ondas, Pedro começa a submerger. Aleluia. Então, permaneça na palavra. Amém? Colossenses capítulo 1. Versículo 21 e 23. Ao 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não Versículo 21 ao 23. a vós também,
que em outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aleluia. Paulo está falando que esse corpo, ele só será apresentado santo e irrepreensíveis, né, e inculpável diante do Senhor, se nós permanecermos firmes. Amém? Se na verdade permanecermos fundados e firmes. Aonde? Na fé. Se não moveres da esperança de quê? Do Evangelho. O que o Evangelho te promete? Riqueza, casa boa, abundância. É isso? Não. Nós vamos já chegar lá ao que o Evangelho nos promete. Amém? Glória a Deus. Vamos então, Hebreus 2. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Hebreus 2, do 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento a deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram. Amém. Vamos nos deter um pouco mais aqui nesse versículo, de número 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Para quê? Para nos enriquecermos? Para dar descanso ao nosso corpo? Nós estamos vendo a igreja vazia. Por quê? Muitos estão agora o quê? Dando descanso ao corpo. Trabalhou o dia inteiro, mas agora eu preciso de descansar o corpo, né? Às vezes nem não está na live, não sei, não vou julgar, né? Deus é que sabe. Então, mas o que a palavra manda? Atentar com mais diligência. Dar mais atenção para as coisas de Deus. Ser mais ágil para as coisas de Deus. Ser mais desejoso das coisas de Deus. Para quê? Ora, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum venhamos desviar dela. Venhamos desviar dela. Irmãos, a nossa fé, ela é comparada com uma planta. Uma planta, se eu planto ela, a nossa vida espiritual, aliás, se eu planto uma planta e eu rego ela, eu cavo a terra, eu coloco adubo, ela vai fazer o quê? Ela vai crescer e vai frutificar. Agora, se eu planto uma planta, eu não coloco água, eu não cuido dela, não coloco o adubo necessário, ela vai um dia crescer? Não, ela nem vai sobreviver. Ela vai fazer o quê? Morrer.
alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho, errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago 5, 19 e 20. Leu? Amém. Então, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, ou seja, o que é que Tiago está explicando aqui? Ele está falando que uma pessoa, ele pode sim andar na verdade e pode se desviar dela. Pode se desviar dela. Então é por isso as advertências que a palavra de Deus está nos dando. Para nós termos cuidado, fazer atenção, para nós não desviarmos dessa verdade. Muitos estão aí andando já desviados dessa verdade. Aí ele faz, sabe que aquele que fizer converter o seu erro, ou seja, aquilo que eu disse no início, não existe uma vez salvo para sempre. É isso aqui mais uma vez. Esse ensino aí que tem por aí, que uma vez salvo para sempre, é mentira. Não existe. Porque então, se aquele que fizer converter do seu erro, né? A pessoa que antes estava na verdade, agora está no erro. Amém? Então, nós temos que fazer muita atenção com a nossa vida espiritual. 2 Pedro, já caminhando para o final, 2 Pedro 1. Capítulo 1, versículo 8 a 11. Rapidinho. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego, e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição, porque, se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Porque assim uma entrada vos será amplamente ministrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A entrada no reino será para quem? Para aqueles que continuarem firmes, né? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Que vocação é essa? Essa que você está servindo o Senhor? Não é? Você escolheu o caminho, é essa a sua vocação, servir a Cristo. Então faça com firmeza. Vamos finalizar com 1 João, capítulo 2, versículo 23 ao 25. 1 João, está aí bem pertinho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Aleluia. Portanto, o que desde o princípio visto, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio visto, também permanecereis no Filho e no Pai. Aleluia. 25? 25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Para quem? Ele fez a promessa para quem? Para aquele que permanece. Essa é a maior promessa do Evangelho para nós. Essa é a maior promessa de Jesus. Por quê? Porque o Evangelho é de Jesus. A palavra de Jesus é o verbo que se fez carne, né? Então, qual é a maior promessa? A vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Para quem? Para aquele que permanecer. Não é aquele que vai até a metade, não. Vem luta. Mas pastor, você não sabe o quanto está difícil. Meu irmão, fica firme com Jesus. Tudo nessa vida passa. Tudo passa. Amém? Então eu quero encerrar aqui dizendo aos irmãos, né, que nós vamos estarmos procurando, irmãos, diligentemente viver essa palavra. Para nós não cairmos nesse grande e tremendo pecado da apostasia. Agora,
você a vir. E nesse momento eu gostaria de nós fazermos mais uma oração, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha nos dar graça, para que o Senhor venha renovar as nossas forças espirituais, nos ajudar a romper os embaraços que tão de perto nos rodeia, né? A palavra do Senhor diz que aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida, para que nós podemos estar ouvindo e obedecendo a santa palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu agradeço, Senhor, por esta palavra de advertência que o Senhor trouxe no nosso coração. Pai amado, a palavra do Senhor diz que o Senhor corrige aquele quem o Senhor ama e exorta aquele quem o Senhor tem por filho. Às vezes palavras duras que foi falada nesta noite, mas é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a romper os embaraços desta vida, para que nós podemos prosseguir, Senhor, olhando para Ti, ó Pai. Aquece a nossa vida espiritual, não deixe-nos entrarmos no desânimo, Pai querido. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada. Eu oro por esta igreja, eu oro pelos meus irmãos que estão nesta live. Alcança cada um agora com a Tua bênção, ó Pai amado. Aquece a fé de cada um através da Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Amém, meus irmãos? Senta um pouquinho, nós já vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus falou contigo? Amém. Aleluia. Acredito que Deus falou com todos nós. E pegando aqui um ganchinho, quando a pastora começou a ministrar concernente pessoas que se dizem ser famoso, né? Por falar bem, ter diploma e outras coisas mais, assim mexe em toda a área da igreja, né? Toda a área da igreja. Mas um dos problemas grandes, que se nós não fazer atenção, nós enfrentamos, irmãos, é quando nós fala e não pratica. Aí se torna um grande prejuízo para nós. Estamos enganando a nós mesmos. Amém? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos ensina, ela nos instrui e usa os seus vasos para estar nos ensinando. Amém? Rapidamente aí, primeiro abre a tua Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, e o versículo, para nós compreender melhor o versículo 31, por base daquilo que nós já ouvimos aqui, lê o versículo 30 e o 31. Ezequiel 33. Isso. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo vem, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as cumprirão, porque com sua boca mostra muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. Segura aí. Deu para entender? Fala, promete, fala coisas bonitas, mas no coração, tem outra tradução que diz: no coração está só avareza, só coisas ruins. Foi aquilo que a pastora disse, né? E no Novo Testamento nós temos 3 lugares, né? Não sei que em Mateus, Marcos, Lucas, né? Está dizendo, o próprio Jesus pegando por base ao que o profeta Isaías escreveu, né? Muitos me falam, me clamam, ora com os lábios, mas o coração está longe, né? Está longe. Agora completa no versículo 30 e 32. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar bem um instrumento.
porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. Obrigado. Tem bom conhecimento daquilo, do louvor, dos instrumentos, na palavra, mas não pratica. Não pratica. Simplesmente seja só aquela pessoa que pronuncia, mas o viver mesmo está longe. Conversando com um irmão, ele me falando, até lembrei disso aqui agora, ele falando concernente isso. Tinha uma turma de músico, né? Naquela hora da música era um espetáculo. Era um espetáculo. Boa afinação com os instrumentos, mas quando terminava aquele momento ali, para eles parece que o culto acabava ali, né? Quando era na hora do bom mesmo, da palavra que nos alimenta, ia bater papo, conversar, sorrir e esquecer de dar ouvido à palavra. A música é boa? É, mas a nosso alicerce é a palavra. Nosso alicerce é a palavra. É ela que muda, irmãos. Ela que nos transforma, ela que muda o nosso sistema, daquele sistema que nós estava ontem. Hoje a palavra do Senhor vai nos trazendo renovo, nos regenerando, nos lavando. Amém? Então, por isso que nesta noite, mais uma vez eu digo para os irmãos, vamos ouvir aquilo que nós ouvimos e vamos procurar praticar. Amém? Por favor, se coloquem em pé. Sexta-feira estamos aqui, culto de oração e libertação. Oramos a Deus e Deus vai falar com cada um de nós aqui sexta-feira, no nome de Jesus. Então vamos orar. Quero agradecer, antes de tudo, nossos amados irmãos que fez presente, e quero agradecer também aos nossos amados irmãos ali que acompanharam da live, né? Que Deus continua falando ao vosso coração. Então vamos agradecer a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai Santo, queremos agradecer o Senhor por esta grande oportunidade. Jesus, obrigada, Senhor nesta amado, noite. porque o Senhor tem deixado a tua palavra para nos despertar. Senhor, eu te agradeço pela vida, Senhor amado, pela da pastora, pelas por algo mensagens, da novo, mensagem de por algo despertamento, grande, da gente por ficar algo, meu atento, Deus, meu Pai, estamos que viemos fazendo na trazer tua palavra, fruto. estamos fazendo, meu Pai, diante da Oh, tua Espírito casa. Santo, Senhor amado, me ajuda deixa, a viver Senhor a tua amado, palavra. Senhor, papai, diante Me da tua ajuda a viver o presença. teu querer, Senhor amado, me Jesus. desperta Segura em mesmo, minhas meu mãos, Pai, enquanto há papai. tempo. Segura nas mãos do teu filho. eu te E agradeço, venha, Senhor Senhor amado, Jesus, por essa abraçar palavra. o teu filho. Abraçar esta Meu Pai, a minha igreja de uma vida, meu forma Pai, muito tem mais especial. atenção, Senhor, Isso é o que meu eu estou pedido fazendo, Pai. de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção apostólica, estava até esquecendo, nós temos que receber os nossos amados irmãos, né? A nossa irmã Evanise e o filho, né? Rafael. Glória a Jesus. O que nós vamos dizer aos nossos irmãos? Seja bem-vindo bem-vindo em nome de em Jesus. A irmã, segunda já veio aqui numa vigília, né? Agora o filho é a primeira vez. Mas seja bem-vindo no nome de Jesus. Amém? Curva a vossa cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja na vida deste povo, não só hoje, mas para sempre. Todos dizem Amém. São todos um corpo. E a cabeça é Cristo. Está terminado no nome de Jesus.